Bom dia. Hoje, 23 de março de 2022, estamos começando o nosso 34º encontro do Fale Criança. O Fale Criança é um projeto pioneiro da Lex Mediari, que tem por objetivo transmitir a mediação para as crianças. Então, é a mediação infantil. Ela é diferente da mediação escolar, né, que é aplicada no ambiente escolar, porque a mediação infantil ela busca transformar as relações com as crianças em outros ambientes que não seja somente a escola. Então, seja na família, na comunidade, na igreja, com os amiguinhos. Então, foi assim que nós pensamos esse projeto de mediação infantil lá em 2013. Então, já são 9 anos do projeto. Esse projeto foi programado, organizado e planejado por mim e também pelo Elcio, que na época fez a parte pedagógica, né? E originou o primeiro livro sobre o assunto Fale Criança, uma proposta de mediação infantil. Esse livro, na verdade, é um roteiro do projeto no primeiro ano de desenvolvimento. É importante aqui compartilhar com vocês que estão nos acompanhando, a Gabriela, a Bibi, que estão começando aí a jornada da mediação conosco, né? Que a ideia da mediação infantil começou de uma forma até mesmo inusitada. Então, o Elcio era diretor de uma escola em Salto de Pirapora, aqui em São Paulo, e me convidou para dar uma palestra na escola para os professores, para a comunidade escolar. E eu fui. Na época, fui acompanhada por outros 2 mediadores, a Edicleia Nascimento e o Adair Antônio, e fomos para Salto de Pirapora. E preparamos o material, os slides, toda aquela estrutura para apresentar a palestra. Quando chegamos na escola, o inusitado, praticamente toda a plateia era de aluno. Então, assim, os professores, talvez porque fosse um sábado, ou não sei o que aconteceu, né? Tinha um ou outro professor, um ou outro pai, mas a plateia só de crianças, assim, a maioria. Aí eu olhei para os 2 mediadores e disse, gente, o que é isso? E nem o Elcio sabia, porque a proposta dele não envolvia propriamente as crianças, olha que interessante. Era para as famílias, era para os professores, a comunidade adulta. Aí eu falei, eu não tenho material preparado para as crianças, e eu não estou habituada a falar com criança. O Adair, né, me disse assim, agora você vai ter que se virar, porque elas estão aí, e né, aquela tensão. Bom, eu não usei os slides, porque os slides tinham uma linguagem para adulto, e ali nós nos desdobramos para conseguir transmitir as primeiras noções de mediação para a criançada. E foi muito interessante. Naquele momento, assim que terminou, o Elcio me disse, olha, a gente vai ter que trabalhar com mediação infantil. E começamos a idealizar o projeto. E o projeto se desenvolveu inicialmente em Itapetininga, com um grupo pequeno de crianças, que a ideia era essa mesmo, né? E o único critério era que se inscrevesse. Então, houve uma diversidade imensa, apesar do grupo pequeno, principalmente na questão religiosa. Com o passar do tempo, nós descobrimos que praticamente cada criança ali vinha de uma orientação religiosa, o que foi muito interessante para o projeto. Bom, montamos a estrutura do projeto, o Elcio elaborou a parte pedagógica, né? Eu ainda não tinha pedagogia nessa época, e depois disso, participei de um evento, de um congresso internacional de mediação em São Paulo, e estava presente lá a ministra Fátima Nancy Andrighi, e a apresentação dela foi exatamente em relação à mediação infantil. Quando ela começou a falar, e aquilo foi, né, nós já estávamos desenvolvendo o projeto, e ela disse da falta de ter um projeto de mediação infantil, e eu fiquei guardando aquela fala dela, e assim que terminou a apresentação dela, né, no evento, eu fui conversar com ela. E
no primeiro momento, até imaginei que não teria acesso, né, por ser a ministra Nancy Andrighi, mas ela me recebeu. Ela me recebeu e eu comentei com ela que tínhamos um projeto sendo desenvolvido, né, lá em Itapetininga. E ela me disse: eu quero conhecer esse projeto. Por que você não se manifestou durante a minha fala, né? Eu já teria exposta essa proposta. Claro que eu não ia fazer isso num congresso internacional, levantar minha mão lá sem conhecimento propriamente. Bom, aí eu fiz isso. Ela me deu um cartão dela e eu mandei o projeto para ela. O tempo passou. Um dia o Écio, a gente já tinha terminado o primeiro ano do projeto, estávamos organizando o segundo ano e ele me disse: a gente precisa publicar esse livro, esse material, aliás, né? E aí, então, nós fizemos isso. E o projeto, então, Fale Criança. E por que Fale Criança? Exatamente porque a comunicação está na base da mediação. Toda vez que nós falamos em mediação, nós estamos falando de uma comunicação. Agora, que tipo de comunicação nós queremos transmitir? E o projeto, como na época era presencial, nós usávamos de alguns recursos, toda a organização era lúdica, com base nas brincadeiras e tudo mais. Só que usávamos o microfone. Então, o microfone dá um empoderamento para a pessoa, né? Naquele momento, é para ela que as pessoas olham, né? Então, eu estou com o microfone. E aí, tínhamos a regra básica da mediação, né? Enquanto um fala, o outro escuta. Então, esse foi o primeiro, digamos assim, o primeiro princípio da mediação que nós transmitimos às crianças. A importância de escutar, o que hoje nós falamos sobre escutativa. Então, não é só ficar quieto, é prestar atenção no que o outro está falando, né? E aí, e cada um teria a sua vez. Hoje, nós poderíamos até dizer que o microfone exercia a função do bastão da fala, que se usa muito nos círculos restaurativos, né? Então, assim, eu estou com o bastão, a fala é minha. Ninguém me interrompe, eu tenho livre espaço para me apresentar e para falar. E o microfone tinha esse poder. Alguns tinham muita vergonha, né, de usar o microfone, mas isso durou muito pouco. Na medida que percebia que todos participavam, e todos mesmo, então eles foram se soltando. E por isso o projeto passou a se chamar Fale Criança. Bom, quando resolvemos lançar o livro, fiz contato com a ministra novamente, perguntando sobre a possibilidade dela fazer o prefácio. Sabe aquele contato que a gente faz tendo certeza que houve um não? E houve um sim e não sabe o que fazer com o sim que houve? Porque ela nem tinha os originais ainda do livro. Eu fiz um contato preliminar e ela me respondeu que aceitava. Eu falei, meu Deus, agora não tem volta, agora tem que publicar o livro. Então, a ministra fez, né, o prefácio, mesmo sem conhecer o conteúdo, ela conhecia a proposta que eu tinha apresentado para ela, e aí nós publicamos o livro. O projeto durou 4 anos, assim, de forma ininterrupta. Depois, em razão, inclusive, dos compromissos assumidos com a instrutoria, nós tivemos um período de pausa, né? Mas sempre, de alguma forma, estávamos em contato com a mediação infantil. Então, nós temos aqui a alegria de termos sido os pioneiros. A Lex Mediare foi a pioneira em relação à abordagem de mediação infantil. E agora, né, com esse período de pandemia, nós retomamos o projeto. E a ideia de retomar o projeto tem 2 lados, né? Tem o lado de acesso à criança. Então, se vocês entrarem aí no Facebook e procurarem, vocês encontrarão que a nossa primeiro vídeo foi um vídeo curto, apresentando a mediação para as crianças com uma personagem muito, muito interessante, muito importante, que nós também usávamos na presencial, que é a Medina Palma. Olha a Medina aqui. Oi, bom dia!
Então, a Medina, ela acompanha a gente desde lá 2013 com as crianças, ela é muito curiosa e ela gosta de conversar. Nosso primeiro vídeo, então, foi com ela. Mas nós temos outros vídeos no canal do YouTube falando também de mediação. Aí já são vídeos daquela época, com a apresentação do Kaique Ferraz e também que é ilustrador, né, de livros. O Kaique atualmente está com 18 anos, e a Ana Cristina Rodrigues Henrique, que é escritora. A Ana publicou o primeiro livro dela aos 10 anos. Atualmente ela está com 17 anos. E eles faziam uma conversa aí com outro personagem, que é o Alex Vital, um menino muito curioso. Então, era sempre com base nessas articulações aí do universo infantil, quebra-cabeça que a gente desenvolveu, o projeto Fale Criança, e agora estamos retomando, né, ainda que na modalidade virtual. Então, nós vamos fazer, ao longo dos meses, vários encontros, né, é um encontro mensal, pouco tempo para essa abordagem, mas é o que é possível nesse momento. Então, alguns encontros serão com bonecos, outros encontros serão com leitura de histórias, outros encontros com convidados e até mesmo espero conseguir trazer aqui os participantes do Fale Criança, né? Que já não são crianças mais, né? A maioria já está na universidade, o tempo passou, porque afinal já são 9 anos do projeto original. E um outro desdobramento aí do nosso projeto Fale Criança foi o Trilógico. O Trilógico foi um livro que escrevi juntamente com o Elcio e fala de mediação, filosofia e literatura. E a ideia, porque na medida que nós fomos desenvolvendo o projeto, as pessoas perguntavam para nós como ter acesso ao material e como, de fato, abordar a mediação infantil, né? Embora ela não tivesse um cunho propriamente escolar, as professoras é que é, que procuravam, né? Então, que vídeo que eu posso utilizar em material? E aí nós escrevemos esse livro. A proposta do trilógico, e por que trilógico, né? Porque são os 3 aspectos que nós consideramos aí importantes para a mediação infantil. A mediação em si, a filosofia e a literatura. Então, a mediação tratando da questão da convivência, da comunicação. A filosofia sobre o raciocínio, sobre o pensar de forma autônoma, criativa. E a literatura, que é a leitura, a escrita, a ilustração. Como é que a gente aborda a comunicação dentro da literatura? E o livro foi um desafio para nós dois, porque realmente nós escrevemos juntos e tivemos que organizar o que nós queríamos para o livro. E o Elcio, então, escreveu as histórias iniciais e eu, a partir das histórias, tratei de algum aspecto da mediação. Então, por exemplo, aqui logo a primeira história, que é a história que a criançada gosta muito, porque é uma conversa, Arambleia, Assembleia de Aranhas. Aí começa assim: sou uma criatura inteligente, não quero gritar, brigar ou ferir para resolver conflitos. Então, a partir dessa história das aranhas, que elas estão tendo problema porque o dono da casa está sempre limpando a casa, né? E destruindo a casa delas. Então, como é que poderia ser resolvido isso? E aí as aranhas se reúnem em assembleia para tratar desse assunto. E aqui eu me lembro, a Marcela, né, que é mediadora e também conosco, ela comentou que o Pedro, que é o filho dela, quando leu a história, depois não queria mais que ela limpasse a casa por causa das aranhas, né? Que ele ficou muito sensibilizado com a história delas terem as casinhas destruídas. Então, a partir desse conto, né, na verdade, é uma fábula, porque envolve animais, aí foram tratadas as seguintes técnicas de mediação.
o rapport, que é a acolhida, né? Como é que a gente acolhe. Nós falamos disso todos os dias, né, a Bibi, a Carla e a Gabriela, que estão nos acompanhando aqui. Nós falamos sobre o empoderamento. Algumas pessoas questionam essa palavra de entender que, na verdade, ela teria até uma conotação negativa quando você fala de empoderamento, né? Mas a ideia aqui é mostrar a autonomia da vontade e o quanto as pessoas podem resolver os seus próprios problemas e conflitos de forma criativa. E daí também o brainstorm, que é o famoso toró de ideias, né? Então, essas palavras, quem me conhece já sabe que eu não gosto muito dos estrangeirismos, e não é por nenhuma razão, a não ser o fato de eu gostar muito da língua portuguesa. Né? Eu acho que a gente demora muito tempo aprendendo a se comunicar na nossa própria língua, e daí adotar estrangeirismos não me parece fazer sentido, mas é algo meu. Por isso que eu uso os termos, até porque são palavras bem usadas na mediação. E foi, então, assim que abordamos esse tema. Bom, então, essa apresentação hoje, de fato, é mais voltada para os adultos, a gente foi revezando, né? No primeiro encontro desse ano, foi a apresentação com a Medina Palma, conversando com as crianças. Dê uma olhada lá depois, até para vocês me mandarem um comentário aí do que acharam, que sugestão que dão para a nossa convidada, né? Como é que vocês viram a participação dela? E depois também conhecendo aí o livro, né, o trilógico, e também o Fale Criança. Na verdade, os dois, nesse momento, estão esgotados. Nós estamos organizando uma nova edição do Fale Criança para englobar os 4 anos iniciais, né, porque aqui nós só temos o primeiro. E o trilógico está passando por uma revisão geral, e em breve a editora disponibilizará novos exemplares, mas aí eu aviso vocês. Bom, fazendo essa nossa primeira abertura longa aqui de exposição, quero saber se alguém tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta sobre o assunto. Oi, bom dia. Deixa eu saber o seguinte, quando você fala em mediação infantil, né, tem alguma idade específica? Porque, assim, pelo que eu entendo, antes eu achava que, por exemplo, mediação escolar, né, quando você falava mediação escolar, eu achava que era só um processo de financeiro, mas, na verdade, não é essa a proposta de mediação escolar. A mediação escolar é exatamente isso que você está pondo. Dentro das escolas, um atendimento especial aos alunos, né, em desentendimento, seria isso? A mediação escolar? Então, a Bibi, ótima a sua pergunta. Bom, em relação à mediação infantil, eu defendo que o processo de comunicação com a criança é desde sempre, até mesmo antes da criança nascer. De que forma a mãe, especialmente, mas toda a família se relaciona com essa criança, né? De conversar, de forma já a preparar para uma comunicação integrativa, colaborativa e não violenta. Então, assim, começando lá atrás. Agora, para você começar a tratar mesmo do assunto, a nossa experiência, e não foi também programada nesse sentido, mas acabou acontecendo naturalmente, é que no projeto, a criança mais nova tinha 6 anos, não era sequer alfabetizada. E o propósito inicial do projeto não era esse. A proposta, aliás, não era essa. A proposta é que as crianças, a partir que elas fossem alfabetizadas, então, assim, pelo menos 7 anos, né? Que começa ali a alfabetização, até os 12. Essa era a proposta inicial do projeto. Mas o que aconteceu? Aconteceu que uma das alunas, participantes do projeto,
foi fazer a inscrição, né? Os pais fizeram a inscrição, e no dia da primeira aula, não é propriamente uma aula, né? Mas do nosso primeiro encontro, ela foi com a irmãzinha, que tinha 6 anos, e a irmãzinha não quis ir embora. A irmãzinha quis ficar. E aí ficou. E ela acompanhou o projeto desde o início, e aí nós também tivemos que reorganizar os materiais pedagógicos, porque como ela não sabia ler ainda, nós tínhamos que integrá-la ao grupo, né? E o grupo também a acolheu muito bem. Então, a Julinha, a pequena Julinha, acabou mostrando para nós que uma participação oficial, digamos assim, com crianças menores, é plenamente possível, apesar de não serem alfabetizadas. Então, é um desafio, né? Não fizemos com crianças menores, tá? De forma oficial. Agora, o que a gente vê na prática, até por colegas que aderiram à mediação infantil, é que a partir dos 3 anos a criança tem plena possibilidade de compreender esses conceitos básicos, como, por exemplo, é claro que demora um pouco, né? Eu estou falando, você precisa me ouvir. Agora, você fala, eu vou ouvir você. Sabe essas coisas que são conceitos básicos, mas que estão... Sem isso, a mediação também não prevalece, né? Então, eu diria isso. Agora, em relação à mediação escolar, aí eu vejo que a escola é um dos ambientes mais indicados para a aplicação da mediação. E eu vejo isso porque tenho acompanhado isso na prática. Veja, a mediação escolar ela tem vários alinhamentos. Ela envolve tanto a prevenção de conflitos, por isso os projetos de comunicação, de sensibilização da equipe escolar e das crianças, como o Fale Criança. O Fale Criança é um projeto especialmente preventivo, tá? Normalmente, os projetos de mediação escolar, eles têm um cunho já ali da própria mediação, quer dizer, o conflito ou o problema já se instalou. Então, diante daquele fato concreto, nós vamos resolver isso através da mediação. Então, esse conflito, ou esse problema, ou essa controvérsia, né, que surge na escola, pode se dar com vários atores que nós chamamos. Então, pode ser entre professores, né? Professor e direção, professor e pais, professor e aluno, entre alunos, entre pais. Então, assim, é um universo imenso de possibilidade de conflitos, e acontece tudo isso. Qual é a maior questão que enfrenta hoje na mediação escolar? Estou falando especialmente da rede estadual em São Paulo, porque não tenho acompanhado em outros estados esse tipo de situação. Em São Paulo, criou-se já há alguns anos a figura do professor mediador. Mas essa figura estava ligada a uma situação que eu discordava plenamente, porque o professor ele não era escolhido a partir de um perfil para trabalhar com isso, mas, na verdade, era aquele professor que perdeu aulas, ele não tinha aulas, e como ele não poderia também ser demitido, porque ele entrava numa categoria que tinha estabilidade de alguma forma, embora não fosse concursado, digamos assim, na rede estadual de ensino tem algumas situações assim específicas. Então, ele ia ser professor mediador. Quando eu conheci um deles, que, aliás, tinha perfil, e ele me disse como que era a formação, eu fiquei frustrada, porque não era nem o básico para uma atuação desse tamanho. Bom, o tempo passou, a Secretaria de Estado alterou tudo isso e hoje quem exerce a função de mediador escolar é a vice-direção. Então, entre as inúmeras competências que a vice-direção da escola estadual tem, consta a parte de mediação. Na prática, é muito complicado, porque a gente sabe que a rotina da escola ela é bem burocrática e dinâmica, acontece tudo ao mesmo tempo. Então, para o vice-diretor ou para a vice-diretora dar conta de mais isso, é muito difícil. Em Itapetininga, uma das escolas,
uma das vice-diretoras, antes, né, da pandemia, ela me pediu como é que eu diria, um acompanhamento específico, porque na avaliação que ela teve, né, como vice, constou que havia uma falha ou como que eu vou dizer, uma inadequação do perfil dela, do trabalho dela no aspecto mediação. Ela teve uma avaliação ruim nesse quesito. E aí, como ela tinha me conhecido na caravana literária que a gente faz juntamente com o Elcio, né? E nós fizemos um projeto que também para mim foi inédito. E eu fiz esse acompanhamento com ela, porque a diretora dela tinha dito para ela: olha, como a sua avaliação nesse aspecto foi ruim, eu quero que você apresente um projeto específico sobre isso, né? Meio que desafiando também. E daí eu fiz esse acompanhamento com ela. E ela, depois disso, se tornou uma grande parceira na área da mediação escolar. Ela fez, inclusive, depois curso de capacitação e percebemos o tamanho do projeto. Qual é o grande ponto, Abib, especialmente na mediação escolar? É exatamente o tempo disponível e quem exerce essa função. Eu defendo que o mediador escolar não deva ter um vínculo direto com a escola. E por quê? Pela mesma razão que um juiz não deve ser mediador. Veja lá, o juiz, se ele exerce o papel de mediador, como é que ele vai julgar se ele tem acesso a informações privilegiadas? Por exemplo, durante uma sessão de mediação, a pessoa pode confessar que fez alguma coisa, porque ela está num ambiente sigiloso e confidencial, que não pode, inclusive, ser gravado. E se não dá acordo ali e o juiz vai julgar? Ele já teve. Ainda que ela depois não confirme lá no depoimento dela, no processo que ela fez, o juiz já ouviu isso de forma privilegiada. Na escola, a mesma coisa. Então, quem exerce essa função é alguém que tem poder hierárquico, estamos falando, né? Então, se a pessoa tem poder hierárquico, a mediação fica comprometida, porque a questão da imparcialidade também fica comprometida. Ou seja, se é a vice-direção que tem ali, né, uma hierarquia em relação a professores, em relação a alunos, a familiares, de alguma forma. Então, eu vejo que tinha que ser um terceiro. Agora, dentro do ambiente escolar, a Bibi, tem uma outra questão, e aí eu sugiro até, né, para vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento, que pesquisem um material da Corina Schebel sobre mediação entre pares. O que seria mediação entre pares? Mediação entre iguais, entre pessoas que estão no mesmo nível hierárquico. E aí envolve, por exemplo, mediação entre alunos. Quem é que faz a mediação se o conflito é entre alunos? Os próprios alunos, sob a supervisão de um adulto, evidentemente. Só que, para isso, ele tem que ter uma preparação. Né? Então, olha o desafio. E nós já fizemos essa mediação quando o Enzo era diretor. Então, como diretor, ele possibilitou esse avanço, digamos. E olha, Bibi, essa é uma história que eu preciso compartilhar com vocês, porque foi algo muito interessante. Gostaria que o Elcio contasse aqui para nós, mas ele está trabalhando nesse momento e não pode estar aqui. Bom, a história bem resumida, para entender como é que funciona essa mediação entre pares, era a seguinte: um aluno cortou a mochila do outro. Sabe a consequência que isso dá de confusão. Bom, quando a reclamação chegou até o Elcio, o que ele fez? Ele chamou os alunos, né, a vítima, entre aspas, e o causador do dano, e chamou 2 coleguinhas para ajudarem a resolver a situação. Claro que esses alunos já tinham uma noção de mediação, como eu falei, começou com aquela nossa primeira palestra lá. E o Elcio pediu para que eles se sentassem ali na sala e conversassem. E aí os 2 alunos foram, do jeito deles, conversando ali, perguntando, porque começa com uma acusação: ele cortou minha mochila.
Você cortou? Não, não cortei. Cortou sim. Começa assim, até que ele diz, não, eu cortei mesmo. Aí o menino pergunta, o outro aluno, e cortou por quê? Ah, porque você não queria ser meu amigo. Aí o outro disse, ué, você nunca perguntou se eu queria ser seu amigo? Coisas de criança, mas olha o tamanho da situação. Daí, bom, então você quer ser meu amigo? Ah, eu quero ser seu amigo, mas agora eu tô com a mochila cortada. E a minha mãe vai ficar muito brava. Aí o outro diz, né? Ah, mas e se a gente costurar? Aí eles começam a ter ideias de como resolver aquela questão. Resumindo, eles saíram dali amigos com um problema para resolver, porque a mochila foi cortada. Houve. Aí vem a parte que, claro, o Elcio, sendo adulto e diretor, teria que chamar as famílias, né? E explicar o que aconteceu. E foi resolvido, né? A família do menino que cortou a mochila deu outra mochila, mas entendeu a situação porque houve toda essa conversa. Então, percebe que aí a mediação foi entre pares. E o Elcio só acompanhou, claro, acompanhou para não ter risco de alguém ali partir para agressão ou alguma coisa assim, mas deixou que eles conversassem entre eles e resolvessem a questão, que é o princípio da autonomia da vontade que a gente fala tanto na mediação, né? Que é perfeitamente aplicável com a criança. Outra situação de escola, entre professores, né? Acontece muitas dificuldades em relação a isso, principalmente quando eles trabalham juntos numa mesma sala. Agora, e se o conflito for entre diretor e professor, aí fica difícil de fazer uma mediação escolar com os atores da escola. Aí o ideal é que viesse um terceiro imparcial, né? De fora, para poder fazer isso. Eu já fiz. É muito interessante de fazer. Outra situação, por exemplo, a Bibi, veja quantos desdobramentos de mediação. Um caso que aconteceu em que a mãe me procurou no primeiro momento como advogada, né? Mas aí, depois que ela me contou o fato, eu indiquei a mediação. Ela disse que a filha dela, de 5 anos, tinha sofrido um abuso na escola por um outro coleguinha de 5 anos. Abuso. Tá, o que seria esse abuso? Tocou nela indevidamente. Bom, primeira coisa é que um menino nessa idade, se ele está fazendo isso, a gente precisa investigar o contexto dele, né? Não é uma coisa assim natural, digamos, nessa idade. Aí, e assim, a mãe queria a indenização por danos morais e tal. Bom, vamos conversar com a escola. E a escola veio para a mediação fora da escola. Essa mediação foi realizada na Lex Mediari, não foi realizada na escola. A diretora veio com a pessoa que acompanhava as crianças naquele dia. E assim, né? A mãe estava muito ali no confronto, né? Muito chateada, nervosa, ela dizia o tempo todo assim: nossa, eu protejo tanto a minha princesinha, ela vai passar por uma situação dessa lá na escola, que é o ambiente que deve proteger, e ela usava muito a palavra princesinha. E a diretora escutou, daí a diretora disse: mãe, a situação é a seguinte, não sabemos de fato o que aconteceu e acredito que houve uma falha, então, aí, né, na pessoa que estava atendendo as crianças. Em algum momento elas ficaram sozinhas, essas duas crianças, e que não deveriam estar sozinhas, não é? Então, assim, a escola vai tomar providência, e a pessoa responsável estava na mediação também, em relação a isso, mas a gente também precisa investigar o que está acontecendo com essa criança, que foi o que, né? E aí a mãe se assustou, então vocês estão defendendo o menino? Ela falou, não, mãe, nós estamos defendendo os dois, porque se fosse o seu filho, aí ela usou, né? Embora a gente não faça isso na sessão conjunta, mas a técnica da inversão de papéis, né? Se fosse o seu filho, como que a senhora ia entender essa situação? Aí a mãe também levou aquele choque de realidade, né? Opa, ele tem 5 anos também. Se nós estivéssemos falando de uma questão envolvendo um professor ou mesmo um adolescente, a situação seria outra, né? Mas nós estamos falando de crianças da mesma idade. Bom, elas conversaram, a diretora, inclusive,
comprometeu-se a facilitar o acesso da criança a psicólogos e não houve processo nenhum decorrente disso. Elas conversaram. Então, veja o tamanho da possibilidade da mediação escolar. Mas ela ainda esbarra. Eu não conheço aqui na nossa região nenhum projeto efetivo de mediação escolar. O que eu sei que existe é ações pontuais com algumas técnicas de mediação. Tá? Então, é algo que eu venho buscando há muito tempo e lanço o desafio aqui para as diretoras, professoras, pais que estejam nos acompanhando ou que assistirão posteriormente. Que escola topa fazer um projeto efetivo de mediação escolar? Com preparação de todos os atores. E mais, Abib, quando eu falo de todos, eu estou falando de todos, porque não adianta a gente preparar alguns mediadores só e a equipe escolar estar fora desse sistema. Então, assim, a pessoa que recebe os alunos lá, o inspetor de escola, o porteiro, a faxineira, desde o pessoal ali que está na linha de frente, né, da limpeza e tudo, até o cargo maior de uma escola, que é a direção. Então, nós precisamos fazer um trabalho nesse sentido. E aí, como é que a gente organiza isso? Eu trabalho sempre com a chamada sensibilização por setores, até para facilitar a linguagem, né? Então, se eu estou falando com pais e mães, eu uso um tipo de abordagem ou de fala. Se eu estou falando com o pessoal ali do apoio, limpeza, portaria, inspetores, é outro tipo de conversa. Professores, outro, alunos, outro, tá? Então, é tudo isso que a gente pode tratar. Agora, eu digo uma coisa: as crianças têm uma abertura imensa para a mediação. E aí eu me lembro da fala de um pai, de uma das crianças que participava do Fale Criança, que assim, me deu um susto, inclusive, porque ele chegou e me disse assim: o que é que vocês estão ensinando para minha filha aqui? Eu falei, opa, nossa, mas ele não falou assim com educação propriamente, né? Daí eu falei, por que, pai, você está perguntando isso? Não, sabe o que é? Daí eu vi que ele deu o impacto, mas ele não estava sendo agressivo, ele foi provocativo, né? Aí ele disse, sabe o que é? Esses dias aconteceu um episódio lá em casa e eu chamei muita atenção, né? Eu acabei me descontrolando e dei uns berros lá. E aí a minha filha me olhou e falou: nossa, pai, por que tá assim? Você não sabe que quem grita não tem razão? Ele falou: ah, é? E quem que tem razão? Falou: quem tem razão conversa. E aí eu falei, bom, se foi assim que a sua filha traduziu para você o que temos conversado aqui, né, da importância da comunicação não agressiva, porque o berro, o grito, a violência, elas estão totalmente ligadas à questão de poder. Eu posso mais, então eu grito e você tem que me obedecer. Eu estou numa posição hierárquica superior a você, você tem que me obedecer. É a mesma situação da palmada. Eu sou totalmente contrária à palmada, porque a palmada não educa. Ela só mostra que, em situações de poder e de força, um outro tem direito a submeter o seu corpo a algum tipo de agressão. É isso que você está falando para a criança. Então, eu tenho poder sobre você, eu bato em você. E a palmada, ela representa o total fracasso da comunicação. Então, eu não consigo dialogar, eu não consigo impor regras, então eu parto para a violência. Então, são duas situações muito complexas. E aí eu escuto adulto dizendo assim, e já ouvi isso, inclusive, em palestras que abordei esse assunto, dizer, mas eu vivia apanhando na infância e eu sou uma boa pessoa. E eu disse, certamente você é uma boa pessoa, mas só você sabe das dores que ficaram em você. E eu posso falar isso porque eu também levava as minhas palmadas, né? E nunca achei que elas eram merecidas. E aí, uma vez eu disse isso para o meu pai, numa das nossas brigas, eu falei para ele, toda vez que você
conversou comigo, nós resolvemos a situação, mas quando você bateu em mim, só me deu raiva. Então, nunca, em mim, nunca teve um reflexo de submissão ou de solução. Então, é assim que eu vejo, né? Então, a gente fala tudo isso para os alunos, a gente fala da questão do respeito ao corpo, do respeito ao outro, de aprender a conversar, né? Sem agressão. É bastante coisa, né, Bíblia? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Aqui nos acompanhando, o Wanderson, que também fez o curso de capacitação e mediação escolar conosco e desenvolve vários projetos nessa linha, né? Abraços aí, Wanderson. Eu não estou conseguindo abrir aqui para ver quem mais está. Só estou vendo que está subindo uns corações aqui. Bom, alguém tem mais alguma coisa para comentar ou para perguntar? A Bibi, você que está tendo esse primeiro contato, então, com a mediação infantil, você imaginava que era nessa linha, ou como é que você imaginava essa situação? Adriana, por mim, eu tinha assim, eu achava que, né, como você fala em mediação, né, você não imagina outras situações, outros problemas. Imagina a mediação sempre uma disputa, né? Mas você não vê, sei lá, você olha assim, bom, mediação escolar, ou mediação de condomínio, né? Condominial, até de empresas, né? A gente sempre pensa que é a parte financeira que está precisando ser acertada, né? E a gente esquece que, na verdade, existem os relacionamentos, lugares onde estão muitas pessoas, né? Estão muitas pessoas, ali, com certeza, existem muitas divergências, porque cada um tem uma maneira de ser, de agir, né? A sua cultura. Então, existem essas divergências. E agora estou entendendo que a função do mediador não é só ficar resolvendo problema financeiro, né? De dívidas, mas a função do mediador é pôr acerto entre as pessoas até no relacionamento, né? E, na verdade, é isso que a gente faz quando você tenta fazer uma composição de um divórcio, né? De uma situação assim. Mas não é só o divórcio, existem 1000 conflitos por aí, né? Preciso. Mas é aquilo também que a gente comenta muito. A gente está ainda no início dessa fase, né? Talvez aqui mais 10, 20, 30 anos, né? As gerações que virão aí, elas terão isso aí como uma regra básica, né? Mas hoje tem que ter esse trabalho, né? Assim como vieram muitos trabalhos de educadores durante, né, foram crescendo, mudando, né? Todos os conceitos são muito diferentes do que era no passado, mas é de acordo com as necessidades que vão surgindo. Aí eu acredito muito que vai havendo essa interação, né, de cada um. E também, como você falou, uma educação, já uma cultura pequena na escola que uma criança recebe, ela está carregando para ela a vida toda, né? E, de repente, ela tem como ali um dia ou outro despertar isso que foi falado e saber qual a condição, né? Mas tá bom, estou tomando seu tempo. Fica à vontade, Adriana. Esse é o meu Não, comentário. não está tomando, não. A gente está conversando aqui, essa troca é sempre importante, né? E você veja, né, Bibi, você comentou da questão financeira. Até agora eu nem tratei desse aspecto, né? Porque ele é o aspecto que menos aparece na questão Né? escolar. Porque quando tem algum problema financeiro, de cobrança e tudo, isso, se é só a questão financeira, normalmente a escola negocia, mas às vezes não é só a questão financeira. Às vezes o pai, ele para de pagar porque não, o pai ou a mãe, né? Porque não está satisfeito com alguma coisa que está acontecendo na escola. Só que ele tem dificuldade até de identificar que é por isso, sabe? Então, nós já tivemos situações assim, que fomos para a mediação, era uma mediação escolar,
que estavam devendo mensalidades. E, assim, a última coisa que foi abordada foi os valores, porque daí os pais já começaram a dizer que tinha caído muito a qualidade foi no período, inclusive, pandêmico, bem no início ali, sabe? Que quando começaram a fazer os eventos online, né? As crianças, apesar de estarem sempre conectadas, na hora de ter essa concentração aqui, como nós estamos tendo agora, não é fácil. E não é fácil nem para adulto, né? Hoje, me perdoe a Carla com a Gabriela, que estão com a câmera ligada, eu não estou me referindo especificamente a vocês. Mas hoje, essa é uma brincadeira que se diz que o aluno hoje mata a aula deixando a câmera desligada, né? Tanto que tem cursos que não permitem, tem cursos que somente com a câmera ligada equivale à presença do aluno, né? Então, foi toda uma alteração. E, na ocasião, o pai dizendo isso, olha, eu estou enfrentando dificuldade com a questão da pandemia para pagar, mas, assim, eu não acho justo pagar, vocês mantiveram o mesmo preço, mas os professores estão online. Então, assim, as despesas mudaram, ele foi pontuando uma série de situações que faziam sentido, de fato, né? E aí a escola dizendo, bom, o senhor tem razão em relação a isso e a isso. Agora, em relação aos professores, nós temos que manter o mesmo pagamento, porque eles estão trabalhando, só que em outro formato, né? Então, eles acabaram negociando, mas a dívida em si não era o foco, mas as outras questões, né? Então, vejam que é realmente um trabalho amplo. E é por isso que eu gostaria muito que as escolas conseguissem, de alguma forma, superar a burocracia que eu sei que existe, e não é só uma burocracia que elas geram, mas porque também é necessária. A gente, às vezes, associa a palavra burocracia sempre a algo ruim, mas o burocrático também ajuda na organização. O problema é quando é só o burocrático. Então, precisa ter controle de horas, de aula. Sim, isso é burocrático e necessário. Agora, se não se tem tempo para ser criativo, porque o burocrático engole, aí a gente precisa repensar. E no caso da mediação, eu vejo assim, algo que nós trabalhamos na prática. Por exemplo, essa conscientização daquelas crianças em relação a si, ao outro e ao ambiente que elas viviam. Como, por exemplo, quando nós trabalhamos do bullying. E foi interessante porque um dos participantes, quando a pessoa responsável pela inscrição, que não era pai, né, veio fazer a inscrição, falou assim, olha, eu estou escrevendo os dois, eles são irmãos. Só que assim, você me perdoe, mas o menino é insuportável. A gente assim, ele não para, ele é inquieto, ele atrapalha, ele é agressivo. Eu pensei, nossa, olhe, ele ficou conosco 4 anos, nunca deu trabalho. Ele participava das atividades, ele brincava, ele nunca. Tanto que a pessoa, depois, né, quando veio fazer o recadastro, comentou isso. Ele falou, você nunca reclamou, você nunca chamou a gente aqui para conversar. Eu falei, mas porque eu chamaria? Ele tem uma postura totalmente participativa, colaborativa com o pessoal. Ele é um pouco, assim, arredio. Ele não é aquele menino que toma iniciativa. Falou, nossa, mas ele faz isso para atrapalhar. Eu falei, não aqui. Ele nunca atrapalhou nenhum dos nossos encontros, sabe? E aí a gente trabalhava a questão do bullying, da família, das diversas configurações de família, inclusive, porque às vezes a criança sofre bullying na escola porque ela vive dentro de um ambiente familiar que não é considerado padrão. Por exemplo, 2 homens convivendo juntos, né? Um deles sendo pai, 2 mulheres, ou é avó, ou é primo, enfim. E ela, por causa dessa situação, ela acaba sendo vítima também de bullying. E tinha uma das meninas que sofria bullying porque era muito bonita. Então, ela sofria, porque normalmente o bullying é um desrespeito, normalmente não. O bullying é um desrespeito às diferenças. E a palavra que a gente falou desde o primeiro dia lá, respeito, a palavra não, né? A frase. Respeito às diferenças e aos diferentes.
Então, assim, ninguém é igual a ninguém, como já diz a música. Então, todos esses conceitos a gente foi trabalhando numa forma que, quando eles voltassem lá para casa, quando eles voltassem para o ambiente escolar, para a igreja, para a comunidade, para a brincadeira na rua, eles entendessem esses conceitos e se protegessem, inclusive. Por isso que o Fale Criança tem esse enfoque preventivo, de você preparar a criança para a convivência entre os pares, quer dizer, com outras crianças, mas também na convivência com o adulto, né? Porque os pais às vezes não percebem que quando eles dizem para a criança assim, você precisa respeitar os mais velhos, sem limites, isso, ele pode estar orientando a criança para ser vítima de um abuso, inclusive sexual, porque a criança ela aprendeu que ela tem que respeitar o mais velho. Se o mais velho falou, ela tem que obedecer. Então não é essa fala que os pais têm que ter com a criança. Ela tem que dizer que tem que respeitar as pessoas e tem que ter limite, né? E o limite envolve, inclusive, a questão da aproximação, a questão do não. Nós trabalhamos muito a ideia do não. Não é não. Não é porque está numa questão de poder que seja hierárquica, não é? O pai, a mãe, a diretora, a professora, tudo tem que ser combinado. Quais são as regras aqui em casa? Quais são as regras da mediação? Então, a gente usava tudo isso para que eles fizessem essa amarração com o ambiente na casa, na escola e na convivência. E a gente espera, é por isso que eu gostaria muito de. É algo que eu já venho pensando há muito tempo, de reunir esse grupo para saber de tudo aquilo que nós conversamos naqueles 4 anos lá, como é que isso impactou a vida deles, né? A gente precisava ter esse retorno e acho que seria muito bacana. Quem sabe? É que alguns estão estudando até, né, fora, a maioria era de Itapetininga. É, 2 apenas de Sorocaba, porque eles nos acompanhavam daqui. Mas foi uma experiência grandiosa, e é isso que a gente quer compartilhar. E vejam, vocês aí que estão, né, se preparando para a mediação privada, a Carla, que lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, ela tem um projeto de mediação escolar que ela quer implantar. Num outro momento, a gente pode combinar, Carla, para que você apresente isso aqui, porque, claro, que quando fala de mediação escolar, também envolve mediação infantil, né? A Gabriela, que está aí começando também a trilhar essa jornada, veja quantas coisas nós podemos trabalhar. Nós podemos escolher um desses atores na escola para desenvolver um projeto e apresentar nosso projeto, porque a partir do momento que a gente se preparou como mediador, você pode apresentar um projeto, seja voluntário ou remunerado, na escola. Olha, eu gostaria de apresentar um projeto para trabalhar com as crianças. No primeiro momento, quero trabalhar só com tal classe, porque é um grupo pequeno, mais fácil, e vou ampliando. Então, a gente pode buscar essa possibilidade, estaremos exercendo a nossa função social de pacificação. É um desafio, né? Então, eu deixo essa reflexão aí para todos nós, né? Para vocês que estão aqui na tela comigo, mas para aqueles que nos acompanharem depois. Mais alguma questão aí que vocês queiram abordar antes da gente encerrar? Que já deu aqui, né? Nossa hora, passou muito rápida a conversa. Então a gente encerra nesse momento aqui o nosso 34º encontro, falando sobre mediação infantil. Para você que assistir depois, né, manda mensagem, pode sugerir temas. A vocês que estão aqui também, a Bibi, Gabriela, Carla, também podem aí sugerir temas, né? E vamos conversando, que a proposta é que a gente amplie. E aí me lembrei agora, independente da questão religiosa, me lembrei daquela música do Padre Zezinho, a oração da família, né? Que as crianças aprendam no colo. É isso que eu defendo em relação à mediação infantil. Gente, gratidão mesmo pela presença de vocês, e fico aqui à disposição para continuarmos essa conversa, tanto aqui pelo WhatsApp ou mesmo
no nosso próximo encontro, tá bom? Gratidão. Bom dia a todos. Carla, está no mudo. Pode abrir. Bom dia! Gostei muito, viu? Você já me deu várias ideias aí com esse Fala Criança. Que bom, Carla. Beijo. Obrigada. Até Tchau. mais. Tchau. Tá, está encerrando, não tem mais conversa assim depois, não. Só um momento aqui, Bibi. Está gravando ainda. Estou só desligando aqui. Bom, eu já parei a transmissão lá, mas a gente pode continuar aqui gravando sem nenhum problema. Não, lá Ou ninguém então eu vou parar a gravação, né? Acho que fica mais à vontade. Só um momento.